Eu estou no meio de uma plantação de oliveiras e hoje eu vou mostrar para vocês aquela cabana ali, ó. 4.000 pés de oliveira, de várias espécies, na verdade. As oliveiras, elas têm um quê de mágico no nosso imaginário, não Tem, tem? tem sim. Por que a minha cabana chama Arbequina e a outra Grápolo? Agora, tchan, 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 minha casinha nos próximos 2 dias. A vista que a gente tem de todo esse espaço. Eu fiz uma pesquisa para encontrar um colchão que fosse confortável, porque eu acho que quando você está num lugar desse, tudo que você precisa é conforto, né? Você se sinta integrado mesmo, como se fosse uma cápsula no meio de um olival, com o maior conforto possível, de sofá, de colchão, a banheira, o chuveiro, é o mais confortável possível para a pessoa estar aqui e estar tranquila, sem nenhuma preocupação, Sim. integrada na natureza. Olha esse lugar, se não parece mágico. Eu estou no meio de uma plantação de oliveiras, esse olival maravilhoso, para te apresentar o novo episódio da nossa série Dormir e Viver Bem, apresentada pela Zissul aqui no canal. E hoje eu quero te mostrar a minha cabana, que está lá em cima, embaixo de araucárias, no meio de um olival produtivo que produz azeite, para te falar sobre esse lugar especialmente projetado para descansar, se reconectar com a natureza, se reenergizar e dormir bem. Então hoje eu quero apresentar para vocês o Nudra Cabanas. Vamos conhecer? Sente a paz que a gente está sentindo aqui agora no meio de tantas oliveiras. Gente, é a primeira vez que eu realmente venho num lugar desse, onde é uma plantação de oliveiras, um olival. E eu estou aqui com a Raquel. Oiê! Oi, tudo Que bem? coisa mais linda, Raquel! É uma paz, né? É um lugar privilegiado de fato. Eu tô muito apaixonado com essas oliveiras. Olha aqui, gente, eu tô mostrando para vocês de perto. Elas já estão quase... As azeitoninhas estão vindo ali Ó, nos essas são as cachinhos, flores, né? você vê ali? Já tem isso é uma microazeitona. Já é uma azeitoninha ali, né? Olha o tamanhinho. Elas são muito fofas. Agora, assim, quantos pés de oliveira tem aqui, mais ou menos? Você sabe? 4.000. 4.000 pés. pés? É mesmo? 4.000 pés de oliveira, de várias espécies, na verdade. Porque, na verdade, a gente foi aprendendo, né? E para você fazer azeite, para elas polinizarem, você tem que ter várias espécies misturadas, senão não consegue produzir azeitona. Assim, chama 1244, o nosso azeite, que é a nossa altitude aqui. Ah, eu queria saber o motivo. 1244 é a altitude que a gente está. A gente tá onde? Qual cidade? São Bento do Sapucaí. Você sabe que eu achei que São Bento era Minas, mas é quase É São Minas, mas é Paulo. quase São Paulo. É a última cidade. Você passa por Minas, Sapucaí Mirim, quando você vem vindo, é Minas. Aí você volta para São Paulo, é São Bento. E aí, quando você sair daqui, já é Minas de novo. Olha isso! E hoje É o biquinho do estado. É o biquinho do estado. E hoje eu vou mostrar para vocês aquela cabana ali, ó, onde eu estou hospedado. A gente vai conhecer toda essa decoração, tudo que foi pensado para a gente descansar. Agora, antes, observa essa cena: oliveiras e araucárias e a cabana no meio. A gente pode dizer que a natureza, estar em contato com a natureza, é o grande luxo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um lugar de sossego, paz e que você fica integrado na natureza, né? Foi a nossa ideia inicial, era essa. E aí essa natureza, se não bastasse, ainda é uma natureza produtiva e linda, porque as oliveiras, elas têm um quê de mágico no nosso imaginário, não tem? Tem sim, eu acho que sim. O azeite é uma coisa tão saborosa e agradável, não é? Não é? E assim, eu acho que a gente sempre ouve falar as oliveiras, e a gente não tem muitas no Brasil naturalmente, Isso é uma coisa, né?
atual, né? Hoje em dia a Uhum. gente tem grandes produtores de azeite no Brasil, mas no sul e aqui na No Mantiqueira. sul, eu achava que ela precisava ainda de mais calor, não? Não, não, É de ela precisa de frio? frio. Na verdade, o Ah, que a oliveira precisa é de gradiente térmico. de estar às vezes muito Calor quente e e frio. frio no mesmo dia, é. Ah, gente, é cada uma mais linda do que a outra, e a nossa história de descanso, de relaxamento aqui começa justamente nessa nessa integração que a gente está tendo aqui com esse contato com as oliveiras. Mas quem começou essa plantação? Vocês mesmos? Há quanto tempo? Foi sim, meu marido. Em 2014 a gente começou. A primeira plantação aqui foi em É 2014. recente, É, 11 11 anos. anos, 11 anos. Gente, já elas cresceram muito, elas crescem Elas rápido. começam a produzir a partir do 5º ano, mas Uhum. a produção ainda é muito pequena. Agora elas já têm 11 anos, então agora mas a gente tem ainda oliveira mais recente, assim, menores, mas as Uhum. mais antigas já têm 11 anos e estão produzindo bem. Porque a gente desce, vai lá para baixo, são muitos mil metros aqui, né? Quantos? 2.000 A metros? gente tem 5 alqueires. Nossa, aí eu não sei falar em alqueires, mas é muito mesmo. Alqueire eu também não sei. Agora aqui vocês têm duas cabanas aqui, Sim, né, de hospedagem. Então eu fico imaginando, né, quero te perguntar, mas as cabanas vieram bem depois, obviamente, do que sim, sim. as oliveiras. Qual que foi a ideia? Criar uma hospedagem onde a gente pudesse viver essa experiência de estar no meio das oliveiras? Exato, a gente achou que aqui é um lugar tão agradável que a gente queria compartilhar isso com outras Ah, pessoas. e eu que estou feliz de estar aqui agora e poder mostrar. Porque, gente, vocês vão conhecer ali dentro a cabana, que eu até já deixei minhas coisas lá, e vocês vão ficar apaixonados com a vista, com a decoração, com o carinho de tudo que está sendo feito ali dentro. E a gente, com essa vista, imagina aqui o que que não vai ser o pôr do sol, né? É lindo, o pôr do sol é lindo É, aqui. um amanhecer, tudo é Amanhã é lindo, né? tudo ali. Mas o pôr do sol é principalmente porque a cabana dá vista para o pôr do sol. Aham. Então o pôr do sol é especial. A gente está aqui, gente, numa região que tem a Pedra do Baú. E aqui, eu nem sei se dá para ver a Pedra do Baú, porque nós somos praticamente a Pedra do Baú, de tão alto que a gente está, e ela está aqui atrás, ó. Dá Aquela para pedra ver. famosa que tem, mas olha só as montanhas. Mas lá do apartamento, ali da cabaninha, vocês vão ver melhor comigo. Vou mandando até lá. Essa decoração e esse paisagismo, quem que fez? Vocês que coordenaram tudo? Nós, a gente tem um arquiteto Uhum, aqui da região chamado Juliano, que foi quem fez o projeto das cabanas. uhum. E o engenheiro também é daqui da região, todo mundo é daqui. A gente usou mão de obra sempre da região Claro. para prestigiar mesmo o local, né? Uhum. E uma pergunta, quando você pensou na cabana, fazer o pedido para o arquiteto, qual que foi o seu pedido? O que que você falou? Olha, o que eu preciso mesmo é disso. Então, o que eu queria mesmo era um lugar extremamente confortável, agradável, inserido na natureza, que a pessoa se sentisse mesmo numa cápsula no meio da natureza, entendeu? Com o maior conforto possível, de cama, de sofá, de internet, inclusive, Claro. Wi-Fi, né? Porque hoje em dia, infelizmente, apesar da gente querer se desconectar, a gente nunca fica 100% desconectado, né? Se a É, pessoa quiser. desconectar por opção, É isso, né? exato. Mas é Aham. assim, é um lugar que você realmente está integrado à natureza. E é o que a gente está vendo, né, gente? Olha a altura que nós estamos. Essa daqui é a cabana do meu vizinho. Eu vou levar vocês aqui na minha cabana, que eu quero que vocês vejam com detalhe. Agora, assim, eu sou apaixonado por capim do Texas. É lindo, Ele é né? lindo esse daqui, gente. Chama capim do Texas. Se vocês tiverem espaço, vocês coloquem na sua casa. Agora eu quero uma pergunta. Por que que a minha cabana chama Arbequina e a outra Grápolo? Grápula e arbequina são nomes de azeitonas que a gente tem aqui no nosso olival. A Ah, gente tem no olival, como eu falei, a gente tem várias espécies de azeitonas diferentes e a gente tem a grápula, a arbequina, tem picual, tem coroneike, que é uma espécie ou seja, vai grega. vir muita cabana ainda. Tomara Para cada azeitona a gente tem uma cabana, mas uma por enquanto cabana. tem as duas que são também dois azeites varietais que a gente tem. Eu adorei o nome da minha. Então vamos ali que eu vou mostrar para vocês. Agora a construção, ela é muito integrada à natureza. Ela participa do entorno, né? Ela não faz como se fala, uma intervenção na A natureza que ideia era a essa ideia mesmo. foi essa, né? E olha o caminho de pedras, gente. Vem comigo. Olha isso.
o charme, vocês já estão muito acostumados a vir aqui todo dia, mas a gente que vem pela primeira vez é um encanto, né? Eu imagino que sim, porque para a gente é um encanto até hoje. Não é? Olha essa pedra. Eu venho para essa região faz 40 anos e Já? continuo apaixonada. Ai, gente, agora vocês vão ficar vendo a gente vir aqui direto, né? Aliás, qual que é o Instagram e o contato para as pessoas entrarem em contato? A gente no Instagram é Nudra Cabanas. Tá aí na tela, gente, para vocês já seguirem, para saberem mais informações, porque vocês vão ficar apaixonados, assim como eu já estou. Isso porque vocês não entraram dentro da cabana, tá? Que eu vou levar vocês agora, vem aqui. Olha só como é o revestimento aqui fora, olha, ele vem do teto e já vem descendo para a parede. Ele é uma espécie de revestimento asfáltico, tá vendo? E ele vem super impermeabiliza tudo, né? No caso, protege. E é bom que toda a casa fica bem revestida. Eu gostei muito disso, de vir do teto aqui para baixo. Eu vou chegar perto para você ver como é que é. Tá vendo? Eles são plaquinhas bem fininhas de revestimento. Vou mostrar uma aqui para você, ó. Tá vendo? Parece uma coisa asfáltica isso daqui. E ela fica linda, né? Preta. E aí você viu que dá para fazer o telhado e o revestimento da casa como um todo. Além da casa ficar bonita, ela não dá problema de umidade. E aí, a arbequina, que eu já me apaixonei por esse nome, que agora eu quero só comprar azeite de arbequina, ela dá vista pro olival todo. Ó, aqui. aquilo ali é a Pedra do Baú, tá vendo? Ali em cima. Esse pedacinho. Aquela é a Ana Chata. Ah, Ana Chata é o nome da pedra. Da pedra. Uhum. E o charme que é você estar aqui nessa altura, né? Então quer dizer que a gente está a 1.244 metros? Exato. Agora eu já sei tudo, né? Porque é o nome do azeite. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a média é essa, 1.244. Sim, maravilhoso. Acho que aqui até um pouco mais. Uhum. Ou seja, é perfeito para poder plantar as oliveiras, porque elas estão maravilhosas. Agora, tchan, minha casinha nos próximos 2 dias. Vocês vão conhecer aqui agora a minha cabana. Olha só que linda. Aqui, o que fez a decoração? Minha irmã é arquiteta, Beatriz Dutra, e ela que fez toda a decoração. E marcenaria também. E marcenaria também. Olha a vista que a gente tem de todo esse espaço. Que ótimo essas telas, né, solares. Tela solar é ótima, porque ela tira o sol, mas não tira a vista, né? Exato, e aí você está completamente integrado à natureza. A ideia sempre foi essa. Ô, gente, agora vamos falar para vocês, quando vocês entendem, né, a gente entende que a gente ter plantas ao redor, contato com a natureza... não é uma coisa que dá paz, né? Dá paz. Especial, e essa tranquilidade. Que vocês criaram assim de um lugar gostoso, não muito distante dos grandes centros onde a gente mora, só para vir passar o fim de semana, isso é maravilhoso. Não é? É um privilégio, não é? É um privilégio. E além de um privilégio, gente, é uma aposta, você precisa fazer isso se der, né, de vez em quando. E aqui é realmente um lugar muito especial. Deixa eu levar vocês aqui na varanda. Tchananã. Olha e respira. Sente comigo esse lugar. Que delícia, não né? é? Também acho. Mas eu sou suspeita. Você viu, gente? Você quer ficar com um sorriso assim maravilhoso como ela? Então é isso, da natureza. Olha só as araucárias. Aqui também vocês chegaram realmente emocionando, porque embaixo de araucária e acima das oliveiras... Não é? É magia, né, sem parar. Agora olha aqui, gente, vocês estão vendo até onde vai a plantação das oliveiras, olha. Ela vai descendo lá, ó. Agora, como prometido, deixa eu mostrar para vocês aqui. A varanda com essa banheira atrás, que também tem a tela para proteger a privacidade. E olha que lugar gostoso. Isso daqui é estrutura metálica com madeira? É, metálica com madeira. Ó. Uma construção bem mais prática e rápida, né? Isso, exato. Uhum. E como é que vocês escolheram o pedido de vocês aqui na hora de construir as cabanas para decoração? O que você falou para sua irmã? O que eu preciso? Eu preciso de um lugar que tenha conforto e seja
integrado com a natureza, que você se sinta integrado mesmo, como se fosse uma cápsula no meio de um olival, com o maior conforto possível, de sofá, de colchão, enfim, a banheira, o chuveiro, é o mais confortável possível para a pessoa estar aqui e estar tranquila, sem nenhuma preocupação, Sim. integrada na natureza. Porque, gente, o conforto, agora a gente falando sobre a história de decoração, está nos detalhes. E tem alguns detalhes que não são minhas bolsas que estão aqui, você me desculpa. Imagina, fica à eu já vontade. deixei tudo aqui porque eu já estou em casa. E antes de eu te falar, deixa eu te dizer o que é a pedra do baú aqui, ó. É essa. Não existe nada se você não dormir bem. E aqui a gente está falando justamente sobre isso, né? Você traz as pessoas para descansar e dormir bem. Exato. Como que foi? Por que você escolheu os colchões da Zissul como parte de todo esse processo? Não, a escolha da Zissul foi porque, assim, os melhores hotéis do Brasil usam o colchão da Zissul. Eu fiz uma pesquisa para encontrar um colchão que fosse confortável, porque eu acho que quando você está num lugar desse, tudo que você precisa é conforto, né? Enfim, e aí foi o que eu encontrei de melhor na minha pesquisa, foi o colchão da Zissul. Aí é mesmo. Você sabe que eu durmo na Zissul, desde sempre. Eu também. Agora, uma pergunta. O que os hóspedes falam depois de dormir numa cama Nossa, assim? todo mundo elogia muito. Todo mundo elogia muito. Aí, gente, que a cama é confortável, que é uma delícia, que tá tudo muito bom. E eu fico feliz. Eu também. Gente, vocês sabem que a Zissul apresenta essa série pra gente, que está convidando a gente aí para visitar tantos lugares, para lembrar a gente da importância de dormir bem, porque dormir bem é viver bem. Então eu também quero deixar para você aqui embaixo um cupom que eu tenho de desconto lá para você. No site inteiro, você entra lá, tem esse cupom aqui, que está aqui embaixo para você. Então aproveita, pessoal. Né? É isso, tem que aproveitar. Porque dormir bem é bom, com desconto melhor ainda. Melhor ainda, e vale muito a pena. E vale muito a pena. E aqui, essa banheira é um ponto muito, como se diz, importante nesse relaxamento, né? Sim, sim, todo mundo gosta muito da banheira, porque é um lugar mesmo agradável, né? E ainda tem essa vista, ainda você olha para cima e ainda vê as araucárias. Nossa, um dia se eu tiver a oportunidade de construir uma casa ou uma cobertura que seja, que dê para fazer isso, eu acho que eu vou fazer. Porque isso faz muita diferença. Dá uma paz, não dá? Dá, porque você vê as estrelas, você vê as árvores, você vê os pássaros, isso muda muito, muda completamente a sua experiência. De fato, você está integrado. Integrado, Aí aqui também eu gostei que vocês fizeram os armários e não chegaram até a parte de cima. Exato. O que dá um respiro e parece que aumenta ainda o quarto, né? Exato. Dá uma sensação de liberdade, talvez. Não sei se é liberdade, mas de espaço, né? De espaço. Agora, assim, para você, eu vou mostrar aqui o banheiro e vou fazer essa pergunta. Para você, que construiu esse lugar, que está aqui há tantos anos e tem os cuidados que você teve que escolher para poder receber os hóspedes, quais são assim, as 3 coisas principais que você acha que uma pessoa em casa, na casa dela, pode pensar para também ajudar ela a dormir bem? Ajudar ela a ter um sono reparador, um descanso na própria casa? Bom, eu acho que assim, obviamente o colchão é a primeira coisa, porque é um colchão desconfortável, é impossível de você relaxar. Um banho agradável e quente também, né? Ou na temperatura que você quiser, mas assim, é fundamental um chuveiro eficiente. E acho que travesseiros, talvez, não confortáveis. São tantas coisas, né? Cada um acho que gosta de algum detalhe diferente. Porque, né? por exemplo, travesseiros, olha aqui, você tem um buffet de travesseiros aqui. Isso eu acho muito legal, porque você pode escolher o travesseiro da altura que você quiser, até a Zissul tem aquele que muda de altura. Isso. E cheirinhos também, né? Cheirinhos. É que cheirinhos, às vezes, é uma armadilha, porque um cheirinho que um pode gostar, o outro não. Pode e também não. tem o cheirinho estimulante e o acalmante. Também que seu lavanda, ele é um bom aqui ali. Tem um cheirinho suave, porque eu acho que também sem cheirinho nenhum não dá para ficar. Não dá para ficar. Mas aí é uma questão pessoal também. E outra coisa também que é muito bom para a gente relaxar é o tempo que a gente fica admirando onde a gente está
e algum ritual que você crie de relaxamento. Então, por exemplo, em vez de você ficar o tempo inteiro no celular, na televisão antes de dormir, se você tiver uma plantinha, vai cuidar dessa plantinha. Se você tiver, Exato. né, alguma coisa, por exemplo, ficar deitado na cama, lendo alguma coisa tranquila, escutando Agradável. uma música tranquila, né? Exato, Tudo isso vai exato. levando a gente em conexão. Aqui eu sinto que você faz um convite pra gente, que é: olha ao seu redor. Exato. Relaxe, no caso, né? Relaxe na É, banheira, relaxe na cama e se conecte com o com a exterior. natureza, Seria exato, isso? exato, exato. Fora que assim, é muito céu, né? Então você ainda tem a noite, é agradável, porque aqui, como é um lugar de campo, você não tem muita luz da cidade, então você consegue enxergar as estrelas, o Hum, céu. Então realmente eu acho que é um lugar privilegiado. privilegiado, É. né? Gente, olha só aonde eu trouxe vocês e o mais legal ainda, olha essa pessoa que eu tô apresentando Imagina. para vocês. Eu quero que vocês mandem chuva de amor. Repete de novo o Instagram aqui de vocês. É @NudraCabanas. O que significa Nudra? Nudra é alimentar, nutrir. Ai, que E como a legal. gente estava no Olival, a gente achou que tinha tudo a ver. Tem muito a ver. Gente, então você está aqui para nutrir a sua alma, o seu descanso, a sua história, a sua reconexão nesse lugar perfeito que eu estou trazendo vocês dessa vez. Então eu quero saber o que vocês acharam e se vocês não ficaram emocionados e emocionadas assim como eu de estar no meio de um olival, nas montanhas, reconectando com a natureza. Muito obrigado. Me dá um Imagina, eu que abraço. agradeço. Muito Muito legal. especial estar aqui, viu? Muito, Obrigado. obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.